Então, bom dia. A Cor do Dinheiro, edição de 2 de agosto do ano da graça de 2018. Tanto berramos por mau tempo, tanto berramos por causa do frio e que não estávamos no verão e, enfim, de um momento para o outro passámos a viver com esta canícula inacreditável que sentimos ontem e que vamos sentir hoje. Bom, já percebi que não preciso perguntar, está a chegar tudo bem com som e com a imagem, porque já tenho aí uma série de pessoas a colocarem o polegar para cima. É sempre bom ter esta receptividade e ter este feedback de quem nos está a ver. Já agora aproveito também para dizer que agradeço a quem, sobretudo quem está de férias, tem a paciência de estar aqui a aturar sempre às 8 da manhã e que também tem a paciência de nos dirigir comentários, dirigir sugestões, até críticas em relação ao trabalho que nós fazemos. Bom, e já agora é precisamente por isso que eu gostava de iniciar o período antes da ordem do dia e também a conversa de hoje. Houve uma série de espectadores, alguns espectadores, uns que eu conheço bem, outros que, enfim, nem por aí, que me disseram que eu me tinha excedido nas críticas que fiz ao Bloco de Esquerda e a alguns dos seus dirigentes na segunda-feira. Porque tinha razão naquilo que tinha dito, mas escusava ter sido tão duro nas palavras que utilizei. Bom, eu sou sempre sensível às críticas e sou sempre sensível às sugestões que me fazem e, portanto, tenho sempre a preocupação de perceber se existe alguma coisa para além daquilo que me estão a dizer, ou seja, se existe alguma verdade ou se há também algum exagero ou então declarações de partes interessadas. Bom, mas por causa disso mesmo, fui ver algumas das críticas que fiz e queria dizer que acho que algumas das pessoas têm razão. Eu escusava ter sido tão duro na forma como me expressei, até porque, como dizia a minha avó, às vezes temos razão naquilo que dizemos, mas depois, pela forma como dizemos, ou perdemos essa razão, ou então diminuímos a nossa força na razão que temos. E, portanto, não tenho pejo nenhum em aceitar que podia ter dito as mesmas coisas de maneira diferente e, por isso, quero retratar-me aqui disso. Até porque quem me conhece sabe que eu não sou mal educado e, portanto, não quero qualquer dúvida em relação a isso. Ou seja, acho que em relação a algumas críticas que nos fizeram, têm razão e, portanto, procurarei sempre de forma veemente, porque algumas das coisas que estão a ser feitas e outras que não estão a ser feitas, mas que são preparadas nos bastidores, nomeadamente por parte da classe política, particularmente por parte do Bloco de Esquerda, são situações não aceitáveis e, portanto, terei o cuidado sempre de estar aqui a criticar quando for caso disso. Bom, vamos lá então ao período onde está vamos lá então à agenda de hoje. O Sr. Presidente da República vetou aquela lei tão querida à Catarina Martins. Aquela que ela dizia, bom, o Presidente da República tem lá a lei e, portanto, isto aqui é o Bloco de Esquerda a combater os interesses, muitos interesses económicos, imobiliário e não sei das coisas, imobiliário e o diabo 4. Motivou aquela reação da Presidente da República a dizer, bom, nós não temos aqui nada. Ao que o Bloco de Esquerda respondeu, bem, então está a caminho. Bem, está a ver, não é? Estas subtilezas de linguagem. Bem, mas o Presidente da República vetou aquela lei. E vamos analisar isso. O que é que dizia a lei? Bom, imagine você que vive num prédio que não está em propriedade na horizontal. E o dono desse prédio decide vendê-lo. Como não está em propriedade na horizontal, isto quer dizer que cada imóvel, cada fogo, cada fração não está destacada do resto. Bem, e você diz assim, mas eu vivi toda a minha vida aqui. Não é justo. Eu devia ter uma palavra a dizer quanto ao futuro deste imóvel. Pode dizer. Ou seja, pode chegar ao pé do comprador e dizer assim, mas, amigo, você vai vender, então dê-me preferência. E a preferência é o quê? Eu poder decidir se quero comprar ou não. Mas aí o vendedor tem o direito a dizer uma coisa. Meu amigo, quer comprar, compra tudo. Do resto do chão até lá acima. E da esquerda à direita. Ou seja, você não pode comprar aquela fração isolada, porque não está em propriedade horizontal. Vai ter de comprar tudo. Bom, esta lei do Bloco de Esquerda visava coartar esse direito do proprietário. E dizer assim, olha, se algum daqueles detentores de uma fração quiser dizer não pode vender porque eu quero exercer o direito, a pessoa tinha o direito, aliás, o vendedor já não podia vender aquilo em bloco. Ora,
O Presidente da República olhou para aquilo e vetou. Bom, mas o mais importante do que vetar é tentar perceber porque é que o Presidente da República vetou. E deu duas razões. Olha, primeiro, não havia critérios de avaliação para o exercício do direito de preferência, que por acaso existia numa versão anterior da mesma lei. Segundo ponto, é que esta preferência podia ser invocada por quem não estivesse a viver ali, mas tivesse, imagino, uma fração comercial. Ou empresa, loja, mais lojas. Bom, eu acho bem que o Presidente da República tenha vetado. Porque não se pode estar a coartar o direito de propriedade. O que aquilo fazia era coartar o direito de propriedade, mais desvalorizava o valor do património. Imagino que o comprador queria fazer daquilo um projeto completamente diferente, mas havia uns teimosos que queriam fazer, não querem sair dali, não querem deixar fazer determinado tipo de coisas. Bom, isto prejudica o valor do imóvel. Bem, o Presidente da República vetou muito bem, mas a questão aqui agora não é esta. E vamos para o segundo ponto. O Sr. Presidente da República utilizou os critérios mais convincentes nesta matéria? Eu acho que não. E acho que o Presidente merece uma crítica, e uma crítica séria. Mas dá-me a sensação que este veto, feito da maneira como foi feito, é um veto político. No sentido de que o Presidente não quer muitas chatices. Repare, a forma como ele vetou e os argumentos que aduziu dão margem ao Parlamento para fazer duas coisas. Ou confirma aquele diploma por maioria de 2/3, eu recordo que foi votado pelo PCP, pelo Bloco, pelo PS e também por aquele partido pequenino que está junto do PCP que se chama Os Verdes. Bom, é fácil confirmar isto por 2/3? Não é, mas é possível, teoricamente é possível. O que é que acontece se o Parlamento confirmar por maioria de 2/3? O Presidente é obrigado a publicar. Bom, e por isso é que me parece que o Presidente devia ter ido mais longe. E não foi, e já lhe vou explicar porquê. O que é que o Presidente devia ter feito? Devia ter pedido ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva do diploma. Aliás, se você fizer uma análise do percurso do professor Marcelo Rebelo de Sousa nos últimos tempos, dá a sensação que ele, sendo professor de Direito Constitucional, esqueceu do Instituto Fiscalização Preventiva. Bem, eu acho que ele devia ter pedido a fiscalização preventiva. Porque suspeito que o Tribunal Constitucional, ao olhar para aquele disparate do Bloco de Esquerda, aquela idiotice que é esta lei, é uma idiotice completa, haveria de chegar à mesmíssima conclusão. Porquê é que o professor Marcelo não fez isto? Eu tenho uma teoria. Acho que ele não quer demasiadas chatices, do ponto de vista de popularidade, porque já iniciou o processo de recandidatura. Como ele fazia no outro dia com os putos do Sub-19, ele já está a apontar para o segundo mandato. Bem, e ao apontar para o segundo mandato está a dizer assim: meus amigos, eu veto isto, mas vocês têm aqui uma hipótese de ultrapassar esta brincadeira. É só entenderem-se quanto isso. Podem mudar a lei, por exemplo. Mesmo não tenham maioria de 2/3, podem mudar a lei, chega aqui e eu promulgo esta brincadeira. Olha, ao mesmo tempo, já contentou a direita e quem é detentor das propriedades, do património, e ao mesmo tempo não chateia muito a esquerda, particularmente aquela esquerda, não é? Que depois vem dizer: está a ver, aqueles são 2.000 fogos que a Fidelidade queria vender e a tramar aquela malta que lá vive e diabo a quatro. Aquelas tretas habituais. Bom, já agora, outra coisa. Esta lei do Bloco de Esquerda, até se fosse para o Tribunal Constitucional, tinha outra limitação. É que o Tribunal Constitucional era obrigado a olhar para ela sobre o ponto de vista de: espera aí, isto é uma lei? Eu explico-lhe a teoria. A lei é uma coisa abstrata e geral. Geral quer dizer que se aplica a todos. Abstrata quer dizer não se refere a um caso concreto. É assim? Não é. A lei tem um objetivo, tem duas talas. Qual é que é? A Fidelidade, que está a tentar vender os imóveis ao Fundo Apolo. Isto não é uma lei, em minha opinião, isto é um ato administrativo, como nós aprendemos na faculdade. E, portanto, aqui o Tribunal Constitucional tinha a possibilidade de olhar para isto e dizer assim: vocês estão a pensar num caso concreto, isto não pode ser, está a ver? E o Presidente da República sabe isto muito bem como jurista que é e como constitucionalista que é. E, portanto, não quis fazer isto porque está já a pensar na reeleição. Olha, por lugar para baixo. Não acho nada piada a decisões de políticos quando começam a jogar com esta coisa do pá, deixa-me lá ver se isto não me lixa, desculpem a expressão, a reeleição. Bom, vamos seguir para bingo,
Já falamos do ponto 1 e já falamos do ponto 2. Ponto 3. Bom, vamos voltar à história do imóvel de Ricardo Robles. Pá, desculpem lá, isto não é perseguição nenhuma, isto não é ódio nenhum àquelas pessoas, é uma questão de transparência. Eu, quanto mais uso a informação disponível sobre este assunto, com mais dúvidas fico. Valor de venda do imóvel. Eu acho que não há ninguém em Portugal que saiba fazer contas que não tenha dúvidas quanto à forma como a Segurança Social fez aquilo. Mas é preciso saber se por trás daquilo não houve informação que circulou que permitiu ir àquele leilão com aquele preço. É bom investigar isto. É bom investigar como é que o processo correu tão célere na Câmara Municipal de Lisboa. Ok? É preciso investigar ou perguntar publicamente a Ricardo Robles como é que o Bloco votava maioritariamente contra de situações daquelas e depois Ricardo Robles acaba por praticar uma coisa que o próprio Bloco tinha votado por maioria contra. Bom, e é mais. É preciso perceber como é que se concede um empréstimo tão elevado, naquelas circunstâncias, a quem declara 21 mil euros de rendimento anual. São questões, você dirá, os fofinhos vão dizer assim, lá está você, perseguição, aquilo é tudo transparente. Não é nada, fofinhos. Não é nada. Senão, ponha-se no lugar. Imagine que você não se chama Ricardo Robles, chama-se José Maria Pincel e mete-se num processo daqueles. Diga-me uma coisa, você está convencido que ganharia a compra daquilo? Você está convencido que o seu processo andaria de forma tão célere na Câmara? Você está convencido que o banco lhe concederia aquele empréstimo naqueles termos? Não esteja, porque é mentira. É mentira. Eu ainda há pouco fiz um processo num banco para fazer uma operação e foi o cabo dos trabalhos. Bom, e repare, eu não sou propriamente um indivíduo desconhecido na praça, não tenho historial de incumprimento de contratos de crédito de habitação e coisas do género, não é? E portanto, não tenho o meu rating lá em baixo. Ora bem, e foi um processo muito estudado, mas eu ontem, na apresentação dos resultados semestrais do Banco Santander, perguntei ao Dr. Vieira Monteiro, ao Presidente, bem, olhe, vocês estão a aumentar o crédito ao segmento empresarial, não estão com receio que isto aumente o crédito mal parado? E o Dr. Vieira Monteiro disse, não, nós somos muito rigorosos na forma como analisamos crédito. E é verdade, o Santander é um exemplo na forma como gera o risco. Ora, esta situação não é um exemplo de gestão cuidadosa do risco, mas nesta história do Ricardo Robles está por esclarecer, ou melhor, está por provar a história de que não, isto não era para prejudicar ninguém, não sei o que, não era para o mercado, para vender. Aquilo, todos os passos que foram dados indicam exatamente o contrário. Portanto, eu tenho uma sugestão para fazer aos deputados da Assembleia da República. Não querem pedir uma comissão de inquérito para isto? Não? É que hoje, Vossas Excelências, pedirem comissões de inquérito por tudo e mais alguma coisa. Inclusive é por questões de cá a cá. Olha, vamos à última que me fez uma espécie de desgraçada. A Comissão de Inquérito às Rendas da EDP, em vez de se cingir até ao governo de Sócrates, que é o que suscita mais dúvidas, foi até lá abaixo de 2004. Foi para não ter ido até 96, porque aí já implicava António Guterres. Porquê? Porque é para diluir a culpa ao longo do tempo. Está a ver? Este é que é o ponto. Ora bem, se a Assembleia da República pede comissões de inquérito por cá a cá, porque é que não há de pedir uma comissão de inquérito neste caso? Eu acho que valia a pena, até para se perceber as profundas contradições que o Bloco já evidenciou nesta matéria. Como eu costumo dizer sobre isto, o Bloco já perdeu a virgindade. E isto leva-nos a um outro ponto que não está aí na agenda, mas eu já lá vou pôr, que é a história de Catarina Martins. Bom, esta brincadeira dos 4 alojamentos locais turísticos que ela tem, aliás, ela tem, uma empresa que ela participa, está muito mal explicado. Bom, inclusive do ponto de vista ético. A Catarina e os seus amigos do Bloco e os seus dirigentes do Bloco são os primeiros useiros avezeiros a criticar a União Europeia e a forma como a União Europeia se porta com os Estados e a governação da Comissão Europeia. E depois aparecem uma pipa de massa de subsídios para a recuperação dos imóveis. Espera aí, mas qual é a lógica? Onde é que está a ética no meio disto tudo?
Bom, eu dizia há bocadinho, nós temos de ter cuidado na forma como criticamos. Temos, sim, senhor. Mas quando temos razão, e aqui há razão de toda a gente que critica o processo, nós temos de denunciar estas coisas. Nós não podemos ter pessoas que dizem uma coisa em público e fazem outra em privado. Nós não podemos ter pessoas que um dia atacam o capital, não é? E o capital financeiro, e depois no dia seguinte estão a beneficiar dessa situação. Isto é um absurdo. E isto tem de ser denunciado. Como eu já disse aqui, o Bloco perdeu a virgindade neste processo e vamos ver qual é que vai ser o impacto que isto vai ter na imagem do Bloco nos próximos meses, se não mesmo até às eleições. Aliás, como já reparou, o PS está caladinho, não é? E o PCP está a bater palmas em privado e a abrir garrafa de champanhe. É bem feita, não é? Quem normalmente é arrogante acaba desta maneira. Bom, vamos seguir para outro ponto. Eu vou deixar uma história da isenção do IMI para amanhã, porque já estamos com muito tempo. E não quero esgotar a vossa paciência. Bem, eu vou pôr agora um aviso, que vou-lhe mostrar agora aqui, aí disponível para você ver. Vou mostrar aqui, não se vê muito bem. Este aviso foi posto ontem na porta do Hospital de Faro, diz assim: atenção a vermelho, hoje dia 1/8, não há consultas de urgência. Quais são as consultas de urgência? De oncologia. Eu não sabia disto. Foi denunciado, presumo eu, porque vi ontem um post, alguém reproduziu um post de um senhor chamado Cristóvão Norte, que eu sinceramente não sei quem é que é, mas pela fotografia parece que aquilo é verdade. Bom, se for verdade, e eu vou pôr este se, que é para não dizer que estou para aqui a acusar sem ter provas, se for verdade, a única pergunta que eu tenho para fazer é isto: onde é que está o tal investimento no SNS? Repara, não estamos a falar de consultas quaisquer, estamos a falar de oncologia, e estamos a falar de urgência. Pá, eu já me chateia ter que estar aqui sistematicamente a bater no ceguinho. Bom, mas este ceguinho, isto bater no ceguinho tem razão de ser. Porque depois nós vemos o Ministro da Saúde, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, somos todos centenos, não é? Que não sei o quê, não é verdade, nós aumentámos as despesas na saúde. Oh, meus amigos, um aviso. Hoje não há, parece que é, ainda mais parece que é recorrente. Um aviso na porta do hospital a dizer que não há consulta de urgência de oncologia. Pá, olha, julgo você que eu estou cansado de chamar nomes a este tipo de situação. Estou cansado de denunciar isto. Bom, como lhe disse ontem, esta semana é para haver tudo, inclusive Think Tank, que é o que nós vamos ter lá para o final da tarde. Aguardo por vocês, porque o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão e eu vamos fazer uma análise de temas relevantes da atualidade política e económica portuguesa. Quero agradecer de estar desse lado, quero agradecer daquelas pessoas que me escrevem, mesmo aquelas que vêm para aí insultar e que chamam nomes e não sei, diabo 4, é sempre um contributo. Não é? Como sabem, eu nunca fico preocupado com as críticas que os fofinhos fazem, mas quero agradecer as críticas e as sugestões que fazem. Também queria pedir-lhe mesmo no final desta conversa para colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até logo no Think Tank. Com licença.